Bem, pessoal, vamos, né? Aqui já estamos, olha, no dia seguinte e o trabalho secou aqui na prancheta, sabe? Preso, tem que ficar preso até você finalizar toda a pintura. E aí, ó, já está muito legal. Agora, nesse momento, a gente vai tirar a máscara. Então, vamos lá? Então, a máscara tá aqui, ó. E vocês vão ver que maravilha. Olha só, outra coisa importante é o seguinte: eu vou tirar justamente porque eu já não vou mais mexer no, no céu, tá? Então, já podemos retirar, ó, para trabalhar agora essa igreja. Olha como fica maravilhoso, né? Então, assim, o papel é fundamental. Tava agora há pouco conversando com as minhas alunas ali no WhatsApp e falando isso, né? A observação que eu tenho com relação ao uso dos papéis ao longo dos anos e, e faz toda a diferença no efeito. Ó, agora mesmo eu não tive nenhum rasgo de papel. Por quê, né? Porque é um papel bom, gente. É arte. Também, se não dá para comprar agora um bloco, eu entendo. Ó, tira bem a máscara, porque é caro, né? Pro nosso dia a dia, assim, pra gente é duro, né? É 250. Por exemplo, um bloco com 12 folhas, é 23 por 31, se eu não me engano. Puxado um negócio desse, né? Mas aí você tem a opção das folhas avulsas. E vale a pena, principalmente se você for vender. E se você for querer algo mais profissional. Então, pensem bem, tá? Bem, vamos hidratar a tinta, né? Que ela também secou. E aí, deixa eu ver as cores que eu vou precisar ali. Vamos ao pincel. Nesse momento, agora, é, eu vou fazer já a sombra dessa igreja, ó. Então, observem que nessa hora a gente tem uma cor um tanto azul, meio lilás, não é verdade? Então, vamos produzi-la. Então, a gente vai... Deixa eu pegar aqui um godezinho de porcelana. Gente, então esse pincel agora é um pincel modelo chato, ó, sabe? Da Sinuarte. Foi uma boa compra esse pincel, viu? Então eu vou fazer esse cinza. Vou colocar água aqui no meu godê, tá? A gente vai fazer uma camada assim muito assim, muito ralinha, certo? Então, muito cuidado nessa hora. E aí eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de azul cobalto. A diluição, ó, a gente vai sentindo conforme a necessidade que a gente vai ter, né? Então, isso é um ponto que eu quero falar pra vocês. Então, quanto que eu sei que eu vou colocar? Eu quero algo muito... Eu quero algo muito ralinho, tá? Então, não preciso colocar muita coisa, né? Agora eu vou pegar um pouco de quinacridone magenta, ó.
Vejam que ficou um lilazinho super claro, tá? Eu tenho essa parede aqui, ó, que ela vai ser bem... Ela vai ser totalmente sombreada. Olha aqui. Percebem? Então, aqui eu tenho uma árvorezinha, né? Aí aqui eu tenho... Tem que ter cuidado com as telhas, né? Então, eu já vou passar aqui, ó. Aí aqui também, ó. Aqui eu tenho telha, onde eu tenho ali o desenho, tá? Então, eu tô me guiando pela foto e pelo desenho. Ele pega aqui até metadinha da janela. Uma outra coisa, o papel tá seco, tá? Tá bem seco. Todo esse fronte aqui, ó, ele é cinza. Cuidado com a janela, que ela tem aqui um branquinho que faz toda a diferença se a gente permanecer com ele. Assim como aqui na lateral, tá? E aí, essa quantidade aqui, e aqui também, ó, eu tenho aqui uma sombra, né, que vem pra cá. Olha lá. Essa mesma sombra desce, tá? Ela também tem aqui, ó, um pedaço. E aqui também ela tem um pedaço. Vocês viram que eu pulei, né? A gente tem uma árvore aqui. E eu não estou esquecida. Tá? Agora eu vou colocar um pouquinho na escada. Assim. Tá vendo? Só pra gente marcar aqui. Aqui é um pouco mais... Aqui depois vai secar e eu vou acrescentar mais. Então, nesse ponto... Ó, nesse ponto agora eu vou deixar secar, tá? Não está finalizado, não. Reparem que todo o branco na parede vai ser o próprio branco do papel, tá certo? Reserva, ó, deixa esse potinho, porque a gente ainda vai precisar usar aqui. E agora vamos trocar o pincel. Então agora eu não vou mais usar esse pincel.
E eu vou usar um pincel que me dê assim a possibilidade de eu fazer assim pequenos matinhos, tá? Não só matinhos, como folhagem aqui nesse arbusto. Então eu vou pegar esse pincel, que ele é um pincel sintético, mas ele já tá com as cerdas, ó, um tanto esgaçadas, mas ele tá ótimo para fazer isso. E ele é um 2/0, tá? Acredito que ele é importado. Acho que eu ganhei. E aí aqui agora eu já vou fazer essa árvore. Então você não precisa. Então deixa eu pegar aqui outro godê, que já tem um amarelinho. Ó, a aquarela tem muito disso, ó. Molhou, ela reage. Tá? A gente tem por aqui assim um amarelinho, mas também vou pegar um pouco desse azul turquesa. Colocar aqui, ó. Ó, ele vai me dar um verde muito bonito. Pra eu dar umas batidinhas aqui. Nesse arbusto. Tá? E aqui você vai devagarzinho. Eu não vou fazer o arbusto preto. Como eu falei pra vocês, como tá na foto, vai ficar feio. Tá? É que como eu trabalhei a cor, acabou que o arbusto ficou muito escuro. Então, primeiro eu vou colocar esse tom de verde. E depois a gente trabalha aí um pouco mais o volume dele. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. And twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Bem, pessoal, aqui eu só estou marcando, tá? Então, eu vou parar aqui um pouco esse arbusto. Eu já sei onde ele está. E vou deixar ele pro final, pra gente então finalizar. Porque detalhes é sempre no final. Então, eu marquei, mas eu vou detalhar ele quando eu tiver acabado toda a igreja. Agora vai entrar... Aqui são minhas cores avulsas, tá? Da Van Gogh. E tem bala também. A pessoa e as balas. Gente, eu adoro bala. Eu já falei isso pra vocês, né? Vou até tirar daqui, porque eu acho que eu vou comer. Bem, o fato é o seguinte, vamos lá. Agora, diante da minha fotografia, né? Olhem só, sempre avaliar. Eu vejo aqui uma textura onde uma tinta granulada vai me dar perfeitamente essa textura. Então, as tintas granuladas são tintas que depois de seca, elas vão deixar partículas agrupadas, sabe, assim, e elas são fantásticas. Algumas já são granuladas pela própria natureza, tipo, normalmente a cor ultramar, ou alguns azul cerúleos. Você viu que ontem o azul cerúleo da Sennelier granulou, né? Então, mas é muito bom de ter. Já tem no canal um vídeo falando das 4 cores Dusk, sabe? Da linha Van Gogh, que são as cores granuladas. Cor granulada, você vai perceber por essa marcação, ó. Percebe G? G é de granulado, tá? Então, essa numeração de uma tinta é muito importante de se observar.
Então, esses maisinhos, o que que eles estão me dizendo, né? O que é esse quadrado meio preto, meio branco? O número e o G. Então, os mais, gente, é com relação à sua durabilidade diante dos anos, com relação à luz, sabe? Então, é uma cor que tem mais de 100 anos aqui de durabilidade, sem desbotar. Isso é muito importante. Se fossem duas, é uma média de 70. Se fosse uma, é uma média de 25 anos, tá? Esse quadrado tá me falando da característica da tinta com relação à transparência, ou se ela é opaca, ou se ela é semi-opaca. Nesse caso, é uma cor semi-opaca, sabe? Semi-transparente. Então, se fosse todo branco, é totalmente transparente. Se é todo preto, é totalmente opaco. Se é meio, é metade, né? Metade opaca, metade transparente. Aqui é o número de série dela no fabricante, tá? 230. Isso é importante. Às vezes você não precisa gravar o nome da cor, você grava o número. Vai numa loja e pede. Olha, eu quero a tinta Van Gogh número 230. A moça, o vendedor, vai te trazer essa. E G de granulado. Por exemplo, aqui, né? Só pra gente então ter uma ideia. Aqui, veja que aqui eu tenho dois mais, né? Eu tenho o quadrado totalmente branco, ou seja, é uma cor totalmente transparente. É o amarelo indiano. O número dele é 244. Ele é totalmente, é uma cor transparente. E é uma média aí de 75 anos a nível de museu. Isso é importante de falar, porque faz diferença, né? Às vezes o que se guarda em casa ou no que a gente vende, a maneira como a pessoa guarda e, ao mesmo tempo, o cuidado de um museu, né? Com relação à tinta. Então, aqui eu tô pegando pra vocês a linha Dusk, tá? Que é essa linha aqui da Van Gogh. E você vai ver aí em todas as tintas, né? Que existe a granulação. Não é uma característica de um único fabricante. Não, todos eles têm. E aí a pessoa tá achando bala, né? E bala, e bala. Aqui. Então, essas quatro cores são as cores da linha Dusk, da Van Gogh. Então, aqui eu tenho Dusk Green, Dusk Pink, Dusk Violet, Dusk Yellow. E é esse que eu quero. E maravilhoso. Realmente é maravilhoso. Vale a pena. Quem eu menos uso é o Violet, sabe? Assim, é o que eu menos uso. Vamos ver aqui agora. Então, gente, é assim que eu pinto com os meus alunos. Olha que delícia. Sabe, assim, eu vou conversando com eles sobre a pintura, o porquê, de uma maneira assim muito tranquila, muito do momento, e assim a informação vai vindo, porque isso é pintar, sabe? Assim, você tá ali, então você tá avaliando, não é uma coisa engessada, dura, aonde você vai seguir sempre o mesmo comportamento. Não, de maneira alguma, muito pelo contrário. Cada pintura vai te trazer um desafio, vai te trazer uma técnica, um olhar, sabe? E que também nada impede que você seja criativo e que você desenvolva na hora, no momento, uma ideia e execute. Isso é muito importante também. Às vezes é assim que a gente descobre certas coisas, né? Certos segredinhos no nosso trabalho, um estilo. Isso é importante. Então, aqui, ó, aqui é o Yellow, né? Da linha Dusk. Já tem no canal. Deixa eu pegar aqui uma folha de papel. É importante ter, gente, uma folha sempre perto de vocês, para que vocês possam testar a cor, tá?
Às vezes não vai direto com essa cor no seu trabalho. Pode não ser o que você pensa. Às vezes a gente tem uma ideia e quando vai ver na hora não foi legal. Então testa antes. Ó, Ave Maria é linda, né? Ó que cor linda, gente. Tá vendo aqui, ó? Então ela tá deixando, ó, além de todo o pigmento, estar ficando aqui depositado sobre o papel algumas granulaçõezinhas meio pretas, tá vendo? Opa, ó. Se você molhar e passar o pincel, você vai mover. O que também é legal, porque você pode moldar conforme o que você quer ao efeito, tá? Fantástico. Amo essas cores. Então agora eu vou colocar aqui. Então, seguindo aqui a minha foto, ó, eu vou aproveitar, já vou deixar um pouco aqui nesse arbusto, principalmente aqui nas áreas internas, tá? Vejam que eu deixo o branco do papel. Então, não faz um arbusto onde você vai fechar todo ele com tinta. Deixa sempre a transparência do outro lado, mostrando o fundo, né? Se é o céu, o fundo do céu. Nesse caso, a parede da igreja, tá? Aqui eu vou parar. Agora eu venho pra cá, nesse gramado aqui, ó, e vou fazer a mesma coisa. Uma coisa bonita é molhar. Vocês querem ver aqui uma coisa? Essa tinta, ela fica bem melhor quando a gente molha o papel, ó. E aí deixa também, aqui é todo ele meio escuro, ó. Então deixa também ela expandir, né, nessa água, os seus granuladozinhos, que é bem bonito. Tá? Não vou exagerar aqui, porque ainda vou puxar o mato. Olha lá que bonito que fica. Uma coisa também que eu falo sempre, pessoal, é o seguinte: faça pinceladas com calma, tá? Observando bem. Espero que seja, se for o seu jeito, né? Muitas vezes também vocês tem aquela. Mas a pincelada tranquila, com mais calma, sabe assim? Você executa melhor o seu movimento. E aí você também não perde a mão. Que é justamente o que? Não perder o efeito do seu trabalho. Aqui, gente, cada detalhe é único, tá? E o papel da aquarela, depois de tingido, vamos assim dizer, com a tinta, a depender da tinta, vai ficar o fundo, né? Voltar para um 100% branco é complicado. Por isso que se deve reservar o branco do papel quando ali vai ser branco, porque na aquarela o branco é o branco do papel, né? Na aquarela tradicional. O que não impede, aqui eu vou tirar um pouquinho a água, ó, para ele já granular. Ó, aí se eu venho com mais tinta granulada, esse efeito, gente, é dela. Olha só. Bem, como eu tava falando, o que não impede, né, de você fazer também uma técnica mista, né? Então,
existe sim a possibilidade, claro, de você misturar aquarela com tinta acrílica, amarela, aquarela com guache, principalmente quando às vezes a coisa é um tanto realmente muito minuciosa para o branco. É muito comum na ilustração botânica, hein? Não é aquarela botânica. Na ilustração botânica, o recurso, por último, às vezes justamente da guache branca, para resgatar pequenos pelinhos brancos no caule, na folhagem das folhas. Como que você vai reservar esse branco e criar todo um volume com a tinta, né? É algo assim muito minucioso. Bem, agora eu vou entrar aqui com mais amarelo naquela paletinha, ó. Um pouquinho aqui. Bem, o pessoal tá fazendo obra aqui para variar. E ao mesmo tempo verde. Eu quero um verde mais escuro. Então eu vou usar aqui do óxido verde, óxido cromo verde da White Night. Essa cor é muito bonita. É essa cor aqui, ó. Óxido cromo. Ó, observem que essa eu coloco do lado a característica dessa cor. Então você vai ver que ela também tem um G, ou seja, ela naturalmente granula. Não é o granulado de uma tinta de fato granulada, como a Dusk. Vejam que ela não tem o pretinho da Dusk, né? A sua granulação é do próprio pigmento, do próprio verde, tá? Então eu vou usar aqui. Aqui é o mar, hein? Olha, uma coisa também assim muito legal, né, que eu acho da pintura é essa terapia. É esse momento em que você fica assim totalmente absorvido nesse trabalho, sabe? Assim, com nenhuma pressa de que isso acabe. Muito pelo contrário, você tem que curtir estar fazendo isso. Então, a pressa de acabar é uma bobagem, porque isso aqui é tão gostoso de fazer, sabe? A gente encontrar esse efeito, a gente buscar entender a tinta, a forma. Então, essa é a beleza também da pintura. E por que você vai ter pressa que isso acabe? Né? Então, faz com calma, faz com amor, faz tranquila, faz com confiança. Eu penso que às vezes a gente tem a ansiedade de acabar quando a gente ainda não tem aquela confiança, né? Bem, olha só que amor. Agora eu quero dar uma sensação de capinzinho. Bem, pessoal, então vamos? Terminando minha balinha, ó, tomando um café na minha xicrinha mineira. Olha que linda. Eu ganhei da minha prof de yoga, a Cidinha. Aliás, como transforma a gente, né, gente? A prática da yoga. Meu Deus. Tenho ficado assim, com a postura melhor, com tudo melhor. Com menos dores. E isso também é importante, né? Pra gente que pinta, que fica muito tempo sentado, ter certos cuidados, hein? Coluna reta, uma cadeira bem confortável, naquela que você possa estender e colocar bem toda a sua perna, para não forçar o ciático, hein? Embaixo dos meus pés eu tenho um suporte também, que deixa o meu pé ligeiramente, minhas pernas altas, tá? Então esses cuidados é muito importante. Do que adianta a gente estar pintando e de repente parar tudo porque tá com dores? Não adianta, né? Esse pincel, então, ele é um pincel que já tá desgastado. Vejam que as cerdas dele tá bem ruim.
pra gente fazer algo preciso. Mas está bom pra gente bater, né? E justamente querer o efeito de algo assim. É o caso aqui agora dessas gramas. Então vejam só, a gente vai pegar aqui agora, ela tem um fundo mais verde, mas eu vou deixar assim. Então, olhem só, né? Vamos lá aprender aqui uma técnica. A gente vai fazer pequenas gramas, né? Ó, assim, ó. Marquinhas assim, tá? Então, eu tenho que ter uma tinta levemente úmida, um pincel levemente úmido, mas de maneira alguma encharcado. Aqui você bate, ó, para ele desgastar. E é nesse movimento, agora, com esse pincel, ó, pra cima, com movimentos curtos. Opa. Ó. Gente, eu vou colocar um pouco de amarelo aqui. Deixa eu ver ali. É bem aqui, ó. Eu vejo ali na foto. Então, eu molhei agora o pincel pra trazer aqui esse amarelo. Aqui também, ó, na beira. Opa. Ó, se você colocar por cima do verde, vejam que não vai, se for de leve, ó, não vai tirar a graminha que você fez. Não fica esfregando muito, que aí tira, né? Eu tô usando a mesma, tô usando o amarelinho ali da paleta, tá? Pra trazer essa cor mais quente. Ó, então a vantagem de um pincel que a gente pode esgaçar é isso, sabe? Assim, você pode realmente, sabe, assim, esfregar ele no papel, porque ele já tá ruim mesmo. Então, papel, ou papel o quê? Então, pincel velho, guardem, justamente pra hora que você precisa fazer algo assim, tá? Então, tô aqui colocando realmente esse amarelo, já nessa área aqui. E aqui nem tanto, aqui é diferente, tá? Aqui a gente vai trabalhar algo um pouco diferente. E agora eu vou pegar um pouquinho mais do granulado, do Yellow Dusk, e vou colocar aqui. Ele realmente aqui ele tem algo assim um pouco mais escuro, bem preto.
Então, ó, onde eu já havia colocado a mancha, ó, eu tô contornando, tá? Porque nem todo mundo vai ficar igual. Bem, agora eu vou voltar aqui, ó, com esse pincel, tá? Então, eu vou pegar aqui um pouco de verde oliva, bem pouco. Misturar aqui com o óxido cromo verde. São cores que vocês também encontram em outras marcas. Mas aí você não tem, né? Você fala assim pra mim, ah, eu não tenho, né, Erika? Não tenho óxido cromo. E aí? Então, nesse momento, o seu verde não tem que ser necessariamente igual ao meu, sabe? Faz uma misturinha, por exemplo, de um azul cobalto com o amarelo de cádmio, com o amarelo indiano. Você vai ver que lindo que vai ficar o seu verde. E aí, nessa hora, faz a sua grama. O importante é você entender, né? Esse contraste, você entender esse efeito. Ó, vou bater aqui, ó, pra ele esgaçar mais. Pera aí. Pra continuar aqui. Então, assim, isso é legal. Então, você entender o efeito, né? O volume, a, a qualidade de uma tinta, o contraste da cor, isso é importante. Mas não se sintam presos a terem as mesmas cores que eu, né? Então eu vou estar sempre informando a vocês que maneira vocês acham o um similar aí na paleta, né? Então, quem tá com o estojo da Van Gogh, por exemplo, ah, no momento eu só tenho o estojo da Van Gogh. Então, você tem no estojo da Van Gogh azul cerúleo, você tem azul ultramar, você tem azul da Prússia. O azul da Prússia é um tanto escuro. Pega o azul cerúleo, mistura com o azul yellow, tá? Pega o ultramar, por exemplo, mistura com amarelo limão do estojo da Van Gogh e você fez o verde. Então mistura aí o sap green, por exemplo, com o azul yellow. É assim, tá? Essa sombra que eu fiz no casario, por exemplo, o estojo da Van Gogh não tem azul cobalto. Então tem azul ultramar. Coloca azul ultramar com um pouquinho de quinacridone rosa. Quinacridone rosa, quinacridone magenta, o próprio rosa permanente, o carmim, né? O vermelho deep. São cores que misturadas ao azul, você faz vários tons aí de lilás. Depende do azul, né? Depende de quem você mistura com quem. Mas o segredo é o quê? É um tom rosado, né? Arrosado, assim, vamos dizer, com um tom azul, tá? Então, você vai fazer um lilás super bonito. Entendem? Então, assim a gente vai. Então, ó, eu vou encher aqui pra gente ter uma base que não acabou. Vejam que em momento nenhum a paleta fica muito aguada, tá? E aí eu vou encher aqui tudo. Bem, gente, e aqui eu vou aguardar a secagem, tá? Enquanto seca, vamos para o mar. Agora a gente vai solucionar aqui, ó, esse mar com essas montanhas ao fundo, né? Então eu vou trazer isso pra cá. Umedece então agora azul cobalto.
Olha, aí vocês já percebem, né? Então agora eu tenho montanhas lá atrás, assim eu tenho montanhas. Vamos fazer essas montanhas ligeiramente lilás, vai ficar bem bonito. Então, ó, eu tenho um pouquinho aqui de azul cobalto. Vamos pegar aqui o magenta, aqui na Acridone magenta, ó. Tá? Vou misturar aqui, ó lá, ó.